Olá, amigos. Só se vê bem com o coração. O mundo inteiro conhece a frase. Pouca gente conhece o preço do homem que a escreveu. O homem que voou, que caiu no deserto, que escreveu O Pequeno Príncipe e que desapareceu no céu. Antes de virar o pai espiritual de milhões de leitores, Antoine de Saint-Exupéry foi um menino de família aristocrática em declínio, um jovem deslocado, um piloto que aprendeu a amar o céu como quem aceita uma sentença, um homem ferido por perdas íntimas, um marido turbulento e um escritor que arrancava a beleza não do conforto, mas do atrito. Realmente uma vida turbulenta, de altos, baixos, uma vida humana intensa, vivida intensamente e sofrida intensamente. Porque antes do Pequeno Príncipe teve pane, teve deserto, sede, guerra, exílio. Eu ouvi uma mulher chamada Consuelo, pequena como uma rosa e tempestuosa como um vulcão. Houve um homem que parecia grande por fora e perigosamente frágil por dentro. Essa não é apenas a história de um escritor, é a história de um homem que precisou subir muito alto para descobrir o quanto doía ser um ser humano. Meu nome é Mário Farina e hoje vamos entrar na vida de Antoine de Saint-Exupéry, o homem que fez o céu escrever, o deserto falar e a infância chorar dentro de adultos com uma história para crianças. Antoine de Saint-Exupéry nasceu em 29 de junho de 1900, em Lyon, na França, dentro de uma família aristocrática católica. Mas já seu pai morreu quando Antoine ainda era muito pequeno e a família passou a viver a condição de uma aristocracia empobrecida, ainda com nome, tinha memória e certa formação cultural, mas sem um conforto sólido que muitas vezes se imagina ao ouvir a palavra nobreza. Esse detalhe importa muito porque já coloca o personagem num lugar intermediário. Nem miséria nem estabilidade tranquila, havia uma herança simbólica e uma fragilidade material ao mesmo tempo. A infância de Antoine teve beleza, mas não foi protegida do sofrimento. Um dos golpes mais profundos veio com a morte do irmão mais novo, François, de quem era muito próximo. François morreu adolescente, de febre reumática, e essa perda deixou marca profunda nele. Um menino que mais tarde escreveria sobre amizade, ausência, ternura e perda, conheceu cedo a dor de ver alguém amado desaparecer enquanto ainda era jovem demais para compreender plenamente o que era a morte. Esse tipo de experiência não explica tudo, mas ajuda a entender a camada melancólica que mais tarde atravessaria sua obra inteira. Marcou profundamente. Na juventude, Antoine não foi um prodígio escolar linear. Tentou a escola naval e fracassou. Passou brevemente por arquitetura e belas artes, sem grande definição. Esse ponto é importante porque demonstra a imagem de vocação pronta e triunfal desde cedo. Exupéry foi, por um tempo, um jovem à procura de forma, à procura de caminho, como tantos e tantos de nós fazemos. O caminho dele não surgiu em linha reta, surgiu por aproximações, por erros, encontros com aquilo que finalmente faria sentido para o seu temperamento. Esse encontro, sabe onde foi? Na aviação. Depois de serviço militar em 1921, ele entrou para a Força Aérea Francesa e se qualificou como piloto. A partir daí, a vida começou a ganhar o eixo que lhe faltava. O voo não foi apenas profissão, foi idioma para ele. O céu deu a ele disciplina, risco, solidão, fraternidade e uma perspectiva singular sobre a existência humana. Ele não seria apenas um escritor que gostava de aviões, mas um aviador que transformaria a experiência do voo em literatura de primeira grandeza. Em 1926, entrou para a Compagnie Letécoeur, que depois se tornaria a Aeropostal, e passou a transportar correio em rotas difíceis entre a França e a África, e depois na América do Sul. Em 1927 foi nomeado chefe da escala Cap Juby, no sul do atual Marrocos, uma posição estratégica entre Casablanca e Dakar. Essa fase é vital para a construção da lenda, porque ali Antoine deixou de ser apenas piloto e se tornou um homem de fronteira. Sim, é difícil.
Ele precisava resgatar aviadores perdidos no deserto, negociar com chefes locais e viver numa região de solidão extrema. Não era romantismo, era responsabilidade em lugar duro de viver. Era o tipo de vida que esculpe o caráter e ao mesmo tempo corrói suavemente quem a vive. Corrói por dentro. Foi desse mundo que nasceram seus primeiros grandes livros. Correio do Sul, publicado em 1929, trouxe muito da experiência das rotas do correio aéreo. Em 1931, Voo Noturno o transformou num nome importante da literatura francesa e lhe deu o prêmio, o Prix Femina. Aqui há alguma passagem fundamental da vida dele. Exupéry não virou grande escritor sentado em cafés inteligentes, virou escritor porque viveu o risco, a espera, o motor, a pane, o deserto e a noite solitária. A literatura veio da vida real, comprimida pela altitude. Foi também em 1931, em Buenos Aires, que conheceu Consuelo Assunção, artista e escritora salvadorenha, viúva, divorciada, magnética, pequena de estatura e enorme de presença. E eles casaram no mesmo ano em Gracé. A relação entre os dois foi intensa, apaixonada, ciumenta, instável e dolorosa. Consuelo foi musa, fonte de ternura, mas também foi fonte de angústia, companheira e tempestade. Muitas leituras, muitos veem nela inspiração para a Rosa do Pequeno Príncipe. Delicada, orgulhosa, exigente, vulnerável e única. E espinhos. Essa associação interpretativa, mas amplamente repetida por críticos e biógrafos especializados em analisar Exupéry. O casamento, no entanto, esteve longe de ser sereno, havia afastamentos frequentes, reconciliações, infidelidades e um desgaste emocional mútuo. Esse ponto é importante porque tira Saint-Exupéry do pedestal estático de poeta puro. Ele era intensamente sensível, mas não era simples de viver ao lado dele. Viajava demais, se ausentava demais, vivia em risco, traía, voltava, idealizava e sofria de novo. Há homens cuja delicadeza literária não se converte em facilidade doméstica. No caso dele, a ternura da obra conviveu com uma vida pessoal agitada e por vezes ferida. Isso não diminuiu a grandeza do autor, apenas dá verdade ao homem. Em 1935 veio um dos episódios mais decisivos de toda a sua vida. O acidente no deserto do Saara. Ele e seu navegador André Prévost tentavam quebrar o recorde de velocidade entre Paris e Saigon, quando o avião caiu no deserto. Sobreviveram ao impacto, mas ficaram perdidos sob um calor brutal, com pouca água e mapas muito ruins, até serem encontrados por beduínos. Essa experiência entrou em Terra dos Homens, de 1939, e também alimentou decisivamente o imaginário de O Pequeno Príncipe. O piloto sozinho no deserto, quebrado, vulnerável, à espera de sentido e de encontro. É difícil superestimar a força dessa passagem. Antoine não imaginou o deserto, quase morreu nele. Em 1939, Terra dos Homens consolidou sua reputação internacional. O livro venceu o Grand Prix do Roman de l'Académie Française e, em tradução inglesa, recebeu o National Book Award dos Estados Unidos. Mas o que importa mais para o nosso roteiro não é o troféu, é o conteúdo moral da obra. Ele não escrevia sobre aventura como exibição, escrevia sobre o que faz a vida valer a pena entre homens que enfrentam o risco, a morte, a amizade, o dever e o silêncio. E então veio a guerra. Após a invasão alemã da França em 1940, Saint-Exupéry voou missões de reconhecimento para a Força Aérea Francesa. Depois da derrota francesa e do armistício com a Alemanha, foi para o exílio na América do Norte, chegando a Nova York no fim de 40. O exílio foi profundamente doloroso para ele. Estava longe da França, longe do combate direto, em meio a disputas políticas entre franceses expatriados e desgostoso com a fragmentação do seu país. O homem do céu, acostumado a sentir o dever como o corpo inteiro, sofreu em terra, na impotência de fazer nada.
Foi em Nova York, nesse estado de solidão, exílio, saudade, doença e tensão interior que nasceu O Pequeno Príncipe, publicado em 1943. Primeiro nos Estados Unidos, em francês e inglês. A delicadeza do livro engana leitores apressados. Ele não nasceu de uma paz infantil, mas de um homem partido entre guerra, nostalgia, culpa, ternura e perda. Estudiosos veem paralelos claros entre o autor e o narrador piloto, entre o acidente do deserto do Saara e o início do livro, entre Consuelo, a esposa, e a Rosa. O menino do asteroide não caiu do céu como um milagre isolado, veio do fundo ferido de um adulto que ainda tentava salvar alguma coisa da pureza antes que o século a destruísse por completo. É por isso que O Pequeno Príncipe precisa explodir em emoção no seu roteiro, porque não é apenas um livro terno, é um livro de exílio, de infância perdida, de amor complicado, de incompreensão entre adultos e crianças, de morte insinuada, de amizade como redenção, de responsabilidade afetiva. Você é responsável por tudo que cativa. Quando ele escreve sobre cativar, perda, olhar com o coração e cuidar da Rosa, está escrevendo de dentro de um homem que conheceu a guerra, a ausência, a solidão, a pane, a distância e a impossibilidade de manter intacto aquilo que ele ama. Mesmo debilitado, queria voltar a voar. Tinha 43 anos, vários ferimentos acumulados, limitações físicas e dificuldade que tornavam até o ato de se vestir muito complicado. Ainda assim, insistiu em retornar ao serviço ativo. Esse detalhe engrandece e ao mesmo tempo entristece muito. Ele não conseguia aceitar ficar longe do combate enquanto a França ardia. Havia patriotismo, culpa, orgulho e uma espécie de necessidade existencial de voltar ao elemento que sempre lhe dera identidade, voar. Em 31 de julho de 1944, decolou da Córcega para uma missão de reconhecimento sobre a França ocupada e nunca voltou. Durante décadas, o seu desaparecimento permaneceu envolto em mistério. Mais tarde, partes do avião seriam encontradas perto de Marsella e a hipótese mais aceita é que a aeronave tenha sido abatida ou tenha caído em circunstâncias ligadas à missão, embora a causa exata permaneça incerta. A vida dele termina assim, da forma mais coerente e mais cruel possível. Um homem do ar desaparecendo no próprio céu. Depois disso, a lenda só cresceu. O Pequeno Príncipe se tornou um fenômeno global com mais de 5 milhões de cópias vendidas por ano. Mas dessa consagração posterior não deve apagar a verdade anterior. O livro mais delicado do século XX saiu das mãos de um homem inquieto, ferido, imperfeito, intensamente humano. Pequeno Príncipe não virou clássico apenas por prestígio. Tornou-se um fenômeno mundial, cerca de 200 milhões de exemplares vendidos e centenas de traduções. Pasme, entre idiomas e dialetos, foram mais de 600 traduções em línguas diferentes, o que faz dele o livro de ficção mais traduzido do planeta e um dos mais vendidos da história. Saint-Exupéry conheceu em vida o reconhecimento e os rendimentos de seus livros, mas morreu cedo demais para assistir à consagração planetária do Pequeno Príncipe. Não deixou filhos, porém deixou herdeiros. Sua obra passou à família, especialmente aos sobrinhos, que mais tarde administrariam o espólio literário. Eu diria que ele ainda viu o livro nascer, mas não viveu para ver o príncipe conquistar o planeta. Para refletir, Antoine prova que delicadeza não é fraqueza. Às vezes ela é justamente o refinamento final de quem atravessou dureza demais na vida. Também prova outra coisa mais incômoda. Algumas das vozes mais ternas da história vieram de homens difíceis, feridos, mental e fisicamente, irregulares e até dolorosos na intimidade. A grandeza da obra não simplifica a pessoa e talvez seja justamente por isso que ela toca tanto.
A pergunta não é apenas como ele escreveu O Pequeno Príncipe. A pergunta mais profunda é quanto de deserto um homem precisou atravessar e sofrer para escrever algo tão limpo sobre amor, perda e responsabilidade. E outra, porque certas obras infantis só conseguem nascer de adultos já feridos demais. Algumas pérolas. E, em essência, se não leu, leia O Pequeno Príncipe. É encantador, é absorvente e, ao mesmo tempo, triste. O Pequeno Príncipe não nasceu da ingenuidade, nasceu do exílio, da guerra, do deserto, da saudade, da necessidade de salvar algum resto de pureza humana em meio ao colapso do mundo. Ele não encontrou sua forma logo cedo, fracassou, buscou, desviou e só depois descobriu no voo o idioma que daria unidade à sua vida. Isso é valioso demais. Nem toda vocação vem pronta. É muito trabalho. O acidente no Saara não foi apenas um episódio dramático, foi uma forja espiritual. O deserto entrou no corpo do homem e depois saiu em forma de literatura. A mesma alma, capaz de escrever com tanta ternura, podia ser difícil no amor, instável no casamento e ausente em excesso. A vida dele obriga qualquer admirador sério a aceitar a tensão entre a beleza e a falha. Ele entendeu que profundidade verdadeira não vem de parecer profundo, vem de viver, de sofrer, de observar e só depois falar. Sua autoridade emocional vinha de experiência encarnada, sofrida, não de pose. Há lições para a carreira? Ah, sim. Nem toda rota errada é perda, às vezes é preparação. Ele falhou antes de encontrar o céu, encontrar sua forma pode exigir desvios. Sua autoridade cresce quando sua obra nasce da experiência vivida. Ele escrevia com lastro, não era com decoração intelectual. A vida dele é única demais para ser uma receita. Não na tentativa infantil de replicar o personagem, o valor está nas lições. Beleza sem verdade não dura. O Pequeno Príncipe, a força não está na fofura, está na dor refinada em clareza. A ternura e firmeza podem conviver. Ele foi piloto, foi homem de risco e autor de delicadeza extrema. Não reduz a força à dureza bruta. E entenda que grandes obras, grandes realizações, inclusive para a vida, podem nascer de fases ruins. Exílio, solidão e crise não produzem automaticamente beleza, mas podem gerar matéria de profundidade quando trabalhadas com ofício. Sem experiência real, muita sensibilidade vira só pose. A maior lição aqui, a obra que mais toca os outros quase sempre nasce do encontro entre uma verdadeira vulnerabilidade e disciplina de expressão. Pequeno Príncipe é livro infantil? Também. Mas é uma fábula filosófica sobre amizade, perda, amor, ausência e humanidade, escrita num contexto de guerra e exílio. Também é muito adulto. Não dá para afirmar com certeza que a Consuelo era mesmo a Rosa, mas a associação é forte e recorrente entre os críticos literários, dada a personalidade dela e a relação entre os dois. Qual o maior risco de admirar Saint-Exupéry sem filtro? É transformá-lo num santo de frases bonitas e esquecer o homem complexo, imperfeito, ausente e ferido que escreveu aquelas frases. E isso é ser humano, complexo, difícil. Por que a sua morte fortaleceu tanto a lenda? Porque ele desapareceu no próprio elemento que definiu sua vida, o céu. A biografia e os símbolos se fecharam no mesmo gesto. Táticas. O deserto da sua comunicação. Agora estou falando com você. Antes de falar, retire o excesso. O essencial costuma aparecer quando o supérfluo evapora. A melhor comunicação nasce quando experiência e linguagem se encontram. Transforme crise em clareza.
O sofrimento sozinho só fere. Trabalhado com disciplina pode gerar profundidade, riqueza, valor, construção. Proteja o essencial. Porque o coração do Pequeno Príncipe é responsabilidade afetiva. No trabalho e na vida, não trate como banal aquilo que você cativou. Nem toda vocação aparece cedo e limpa. Experiências extremas podem gerar linguagem profunda, quando o seu trabalho pode servir para transformá-las em obra peculiar sua. A ternura não é ingenuidade, pode ser o produto mais refinado de uma vida dura. Proximidade emocional intensa não garante estabilidade afetiva. A vida pessoal dele mostra isso com força. O mundo lembra de quem oferece não apenas talento, mas verdade trabalhada. Quer verdade nua e crua, despudorada, desavergonhada, sem vergonha mesmo. Pouquíssima gente aceitaria viver a vida que deu peso àquelas frases. Pouquíssimos. O mundo gosta da beleza final, mas quase nunca quer encarar o deserto que a produziu. Antoine de Saint-Exupéry é uma aula magnífica de profundidade, delicadeza e experiência transformada em obra. E é também um aviso. Homens capazes de escrever o mais belo sobre amor e amizade nem sempre sabem viver isso com a mesma harmonia em sua vida pessoal. Quer verdade nua, crua, despudorada, desavergonhada, o Pequeno Príncipe não veio de um homem em paz, veio de um homem em guerra com o século, com a pátria, com o corpo, com o amor, com a sua vida pessoal, consigo mesmo. Se essa história falou com você, deixa o seu like, o dedinho não dói e não cai. Se inscreve no canal, escreva comentários, sua leitura, nomes de outras lendas que você quer ver aqui. Por quê? Porque crescer é importante, mas mais importante é não endurecer a alma no processo do crescimento. Transforme experiência em profundidade. E profundidade em linguagem. Aproveite seu dia, procure ser feliz e até o próximo Casos e Carreira.